Alô, alô, a turma aí do Café Digital, que é uma turma super simpática da cidade de Campeche, muito vizinha à cidade de Colônia Leopoldina, onde eu nasci, que são cidades do chamado Vale do Rio Jacuípe. E o Vale do Rio Jacuípe é um rio que separa a Mata Sul de Pernambuco, é divisa da Mata Norte de Alagoas. Colônia Leopoldina é das Alagoas, Campeche também. Pois bem, e eu, José Francisco de Melo Neto, Zé de Melo, aí como sou conhecido na minha cidade, estes últimos anos eu tenho direcionado o meu trabalho, minhas pesquisas aí à minha cidade natal. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba, trabalhei na pós-graduação lá na Paraíba, eu sou da área de filosofia e em educação, não é, naqueles programas de educação da UFPB. E aqui a turma do Café Digital me colocou a seguinte questão: o que ler ou estudar nesses atuais tempos de crise? E eu quero também destacar, e ainda mais, eu estou falando aí do Vale do Rio Jacuípe, portanto, é daí, da zona da cana, é aonde eu me forjei o meu pensamento, mesmo tendo estudado em várias outras universidades no país. Pois bem, a questão me pede para eu responder em termos de literatura. Estamos nós paralisados, estamos nós acantonados, estamos nós internados nas nossas próprias casas por conta da questão de saúde que está no mundo inteiro. Pois bem, eu poderia começar assim por uma literatura internacional. Eu não vou citar todos, evidentemente, e citar alguns é sempre temerário, mas eu vou citar assim mesmo, e sobretudo aqueles que eu tive algum contato, etc., porque cada um deles tem também uma vasta produção. Então a gente tem contato com 2 volumes, 2 títulos dos mesmos. Mas eu não poderia citar aqui, por exemplo, deixar de citar alguma obra do Boccaccio. Então, extremamente importante, do Leão Tolstói. São obras que a gente vai se apaixonando pelos trabalhos deles. Mas a dupla, o pai e o filho, Dumas, não é? Então, como a gente não poder ler um Eça de Queiroz, qualquer um dos seus trabalhos. Aqui nós temos o Machado de Assis, um sujeito estrondoso, poderíamos dizer assim. Como não ler um Shakespeare, Voltaire, francês. E em Alagoas, nós não podemos deixar e aproveitar, se ainda não o fez, o faça, a leitura de um Graciliano Ramos. Esse, para a gente citar alguns nomes, eu coloquei o Graciliano Ramos aí de propósito, não é, pela dimensão e força da sua literatura. Mas a gente poderia continuar conversando da literatura brasileira, inclusive o Graciliano Ramos poderia começar esse grupo, e da literatura alagoana como um material riquíssimo para que nós possamos aproveitar esse tempo, não é, de pandemia no nosso mundo, no nosso país. Aqui a gente não poderia esquecer de novo o Graciliano Ramos, não é, mais um Lima Barreto e um Machado de Assis. Quero destacar a sua cor, não é? São literatos, são poetas, são romancistas de cor, portanto, da cor preta. Isso é extremamente importante, quero deixar esse detalhe, porque nos vai ser útil para quando a gente for ler aqueles mais pensando no nosso país. Mas voltando ao Machado de Assis, não é, um Guimarães Rosa, não podemos, se tiver então em casa, parado, procura ver um desses daí. Um Drummond de Andrade, né? A Rosa do Povo, um dos muito expressivos dos seus trabalhos, Brejo das Almas, algo assim muito gostoso. Mas como também aproveitar esse tempo para ler a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, o Mário de Andrade, aqui no nosso Nordeste, um Manuel Bandeira, o Jorge de Amado, baiano, com seus trabalhos espetaculares.
e também um João Cabral de Melo Neto, aqui nosso vizinho, Pernambuco. A gente, para falar de alguns, repito, que é muito difícil a gente citar os tantos, sempre vai ficar gente muito boa do lado de fora, mas esses são aqueles que eu tive algum contato e que eu posso falar do que eu estou sugerindo como leituras, não é, para esses tempos de problemas viróticos, vamos chamar assim. E alagoanos também, alguns literatos alagoanos, poetas, voltando ao Guimarães, ao Graciliano Ramos, mas nós temos um Guimarães também, o Guimarães Passos, um poeta nosso alagoano. Pontes de Miranda, aproveita para conhecer esses nossos autores autóctones, vamos dizer assim, do estado das Alagoas. Tem um Lido, o Ledo Ivo também, além de uma Alcina Carolina, que tem umas poesias assim riquíssimas. Bom, esses são alguns literatos assim internacionais, nacionais, inclusive aí do nosso estado das Alagoas. Mas e para a criançada? Para a criançada eu gostaria de destacar alguns livros assim. Por exemplo, A Árvore Generosa, que é um livro do Silverstein. As Aventuras de Pinóquio, que são também bem mais conhecidas, do Collodi. As Histórias de Índio, não é, do Daniel Munduruku, são importantes para que essa garotadinha conheça, mas também do nosso Ziraldo, Menino Maluquinho, aquela obra dele é muito interessante para a criançada, até os 10, 12 anos precisam ler alguma coisa desses autores, além também dos irmãos Grimm. Esses irmãos produziram uma coleção em 2 grandes volumes, denominado dos Contos Maravilhosos. Em cada um desses tem vários dos seus contos. Isso, então, para a criançada não ficar assim tão desocupada em tempos de pandemia. A gente pode pensar ainda, nesse tempo de pandemia, a gente se jogar para olhar com muito mais cuidado sobre o nosso próprio país, para a gente poder compreender um pouco mais desse país tão complexo, tão diverso, etc. Análise sociológica sobre todos esses, como dizia o nosso Darcy Ribeiro, desses tantos países dentro do Brasil, esses vários Brasis. E eu me situo num deles, que é o Brasil que ele denomina de um Brasil crioulo, um Brasil da zona da Mata Nordestina, que foi cortada pela escravidão, a terra dos engenhos, das usinas e também da escravidão. E a gente debruçasse sobre isso daí para a gente ver as contradições profundas que existem na nossa sociedade, não é? Além de tempos profundos de pandemia, mas também a gente pensar como que a escravidão também nos bateu. E aí não podemos deixar de ler um Euclides da Cunha, que faz um baita trabalho para a gente poder entender esse país da gente. Aqui mesmo do Pernambuco, do Nordeste, o Gilberto Freire, que dá uma tônica, inclusive, para os leitores nas universidades, não é? E eu diria assim, quase deixando como se a escravidão, segundo o Gilberto Freire, ele não diz isso, claro, o ipsis literis, ele diz de uma maneira assim, quase que foi uma coisa boa, e a escravidão não é algo bom em canto nenhum do mundo. A gente não pode deixar de ler um Caio Prado Júnior, um Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro mesmo deles, nesse povo brasileiro que ele escreveu, dos últimos trabalhos dele, é uma coisa assim interessantíssima. Mas a gente tem o Sérgio Viana mais para trás, e ele mostra para nós, não é, como nós temos sido injustos e como temos sido desiguais. A gente não pode deixar de ler Manuela Carneiro da Cunha, A História dos Índios no Brasil. Então, um livro assim, muito bem produzido, etc. Mas sobre questões de poder que tanto abalam as nossas coisas que estamos vendo. O Raimundo Faoro é extremamente importante, não é? Quando ele está cuidando exatamente como que o poder foi se organizando aqui nesse nosso país. Mas também o Fernando Henrique Cardoso deixou material aí ainda
tem interessantes análises para a gente entender um pouco da dimensão desse país da gente. A Kátia Matoso também, uma professora da Federal da Bahia, ser escrava no Brasil, ela destrincha isso e de maneira quantitativa até, quer dizer, muito expressiva. E como a gente não vê alguma obra do Florestan Fernandes e agora mais recentemente do Gessé de Souza, que faz quase um balanço, não é, das perspectivas, das visões que têm sido colocadas no Brasil e apresenta também a sua. Nesse sentido, a gente gostaria de dizer também, e para análise nessa região do Vale do Rio Jacuípe, não é? A turma do Café Digital da cidade de Campeche, eu de Colônia Leopoldina aqui, nós estamos nesse vale. Então, um mínimo de percepção para os gestores locais que estão aí pensarem sobre a questão e a importância da cidadania para essa população que eu diria que cortada pela escravidão, essas marcas ainda estão presentes. É como se as cidades, as suas periferias continuassem sendo eu diria que, bom, a prefeitura seria a casa grande, onde se vão buscar coisas, enquanto que o lugar da escravidão é o resto da cidade. Existe aí na região 15 livros divulgados da Academia de Cultura de Colônia Leopoldina. Entre eles, tem um livro assim extremamente importante para quem quer entender essa região e basicamente a colônia militar, agrícola militar, colônia militar agrícola Leopoldina, que é a origem da cidade onde eu nasci, que hoje se denomina de Colônia Leopoldina, que é então o que eu estou concluindo minha leitura, que é uma tese de um professor aqui de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui das Alagoas, o IFAL. Esse professor, não é, que é o professor Amaro Hélio, agora recentemente, 2016, ele concluiu o seu trabalho doutoral e deixou então esta tese para que a gente possa pensar, ler, entender a colônia para entender hoje a cidade. Colônia Leopoldina, um dos livros que eu concluí agora recentemente minha leitura. Eu estou ainda lendo agora, não é? É um trabalho já um pouco mais para trás, da década de 1980, 1987 mais precisamente, que é um trabalho de um professor também universitário, José Antônio Tobias. Ele é daí do interior de São Paulo, Mato Grosso, atuou bastante por aí. Então ele coloca lá as grandes ideias que ele percebe como um filósofo que para a gente poder compreender este país. Claro que a gente lê e procura ver de uma maneira crítica o que é que colocou de bem colocado, o que é que aquilo está faltando naquelas produções importantes. Então, História das Ideias do Brasil. E para eu finalizar, não é? Eu diria que esta pandemia está nos reforçando, primeiro, a valorização do trabalho de educar. Isso aí fica claríssimo, não é? Nós pais, mães, etc., que não temos ideia do trabalho da educação lá na escola, agora estamos vendo com as dificuldades que estamos tendo na própria casa, o que significa esse trabalho e os desafios que são para educar os seus filhos. Mas também a pandemia traz a valorização do conhecimento científico. Outros tipos de conhecimento não nos tira do tremendo sufoco em que a humanidade está passando. Fortalecimento para o conhecimento científico. Portanto, governos cortarem verbas da ciência, da pesquisa, é um tremendo equívoco. Muita leitura é importante para nós nos antenarmos, não é? Desses tantos vírus do país inteiro, vírus que passam inclusive pelo Vale do Jacuípe e que chega até Brasília, para que a gente possa então ir se limpando possivelmente, não é, dessas afrontas inteiras que estamos vivendo. E finalmente, e para concluir, eu continuaria com os pesquisadores, com os cientistas, que o mais importante é que fiquemos em casa. O meu muito obrigado, e são esses nossos desejos de leitura para esse tempo de pandemia. Muito obrigado.